A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Preciso compartilhar uma palavra de Deus com vocês a respeito do nosso chamado para cuidar de pessoas. Em dimensões diferentes, todos nós fomos chamados para cuidar de pessoas. Esse é um texto muito conhecido que o Senhor Jesus falou pessoalmente com Pedro, quando ele disse para Pedro: cuida dos meus cordeiros. E aqui eu quero chamar os cordeiros de cordeirinhos, porque as pessoas na Bíblia é o que há de mais importante e de mais precioso para Deus. No Novo Testamento, as pessoas uma vez foram chamadas de meus filhinhos. Veja a saudação quão doce, né? Meus filhinhos. As pessoas determinada vez no Novo Testamento foram chamadas de meus pequeninos. Então, meus pequeninos, meus filhinhos. E agora, ousadamente, eu quero chamar as pessoas de cordeirinhos, porque eles são o rebanho de Deus, os escolhidos de Deus. São a menina dos olhos de Deus. Então, nós precisamos aprender a ter zelo pelas pessoas, ter respeito pelas pessoas. E eu quero meditar num texto com vocês. Vamos ao texto bíblico do Evangelho de João. E o texto bíblico diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E Simão Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: então apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta os meus cordeiros. Até aqui. Vamos meditar esse texto, vamos estudar. Nós sabemos que essa conversa, esse diálogo foi do Senhor Jesus com Pedro, depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, depois de Jesus ter ressuscitado e o próprio Jesus, ter ido restaurar a Pedro. Bem, todos nós já negamos Jesus assim como Pedro, mais de uma, mais de 2 vezes, mais de 3 vezes. Então todos nós somos aqueles que carecem de ser restaurados pelo Senhor Jesus. Bem, Pedro precisou ser restaurado e foi, nós também, porque nós negamos o Senhor Jesus, às vezes com os nossos atos, com os nossos comportamentos. Então, diversas formas nós negamos. Bem, o Senhor Jesus restaurou a Pedro, mas a restauração trouxe um ofício, trouxe um trabalho, trouxe uma atividade. Da mesma maneira para nós. Nós já fomos também restaurados pelo Senhor Jesus e também recebemos dele uma missão. E a missão é apacentar os cordeiros de Deus. Em outras traduções aparece apacenta, outras traduções aparecem cuide, outras traduções aparecem ainda alimente. O que isso quer dizer? Mas o que isso quer dizer? Quer dizer exatamente para cuidar e zelar pelas pessoas. Aqui os cordeiros, que eu disse no começo do vídeo, chamei de cordeirinhos, pelo o zelo especial que Deus tem pelas pessoas, o seu amor leal pelas pessoas, o seu cuidado com as pessoas. Então, Deus deseja a mesma missão para nós, que a gente, se nós professamos, se nós dizemos que amamos o Senhor Jesus, porque foi isso que Pedro disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. E disse isso 3 vezes, repetiu diversas vezes isso. E se a gente diz ao Senhor Jesus a mesma coisa: Senhor Jesus, tu sabe que eu te amo, tu sabe que tu é o que eu tenho de mais importante, mais precioso nessa vida. Se nós dizemos isso, então nós temos que receber essa mesma missão que Pedro recebeu. Então nós devemos apacentar pessoas, nós devemos cuidar de pessoas, alimentar pessoas, ou seja, dar toda assistência, dar todo alimento, dar toda orientação, dar todo cuidado, dar toda direção, dar toda proteção, todo zelo, ou seja, fazer tudo, fazer o máximo possível, tudo que tiver ao nosso alcance, para que as pessoas não se percam, mas pelo contrário, venham permanecer na presença de Deus, receber a transformação, receberem crescimento, receberem maturidade, e para que todos no final alcancem a salvação. A nossa responsabilidade, a nossa missão também é a mesma de Pedro: apacentar e cuidar de pessoas. Amém? Que esse vídeo possa
impactar profundamente a sua vida, que essa palavra possa ser guardada no seu coração, possa frutificar no seu coração e na sua vida. E eu te faço esse convite especial para você também compartilhar essa palavra. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus.